Durante o ano de 1922, Léon Denis teve a oportunidade de publicar na Revista Espírita um conjunto de artigos dedicados ao espiritismo na arte. Nesses artigos, podemos constatar a indicação por parte de Léon Denis do nome de alguns autores que procuraram, no seu trabalho, refletir uma espiritualidade superior, procurando encontrar o belo divino e retratá-lo na sua criação artística. Hoje, o Departamento Cultural da Federação Espírita Portuguesa tem a grata oportunidade de poder realizar um trabalho de pesquisa procurando, através destes artigos multimédia, identificar esses autores e revelar a sua obra. Neste primeiro número, iremos tratar sobre a obra de James Tissot, conhecida como A Vida de Jesus, e que foi a primeira referência desse conjunto de artigos que mais tarde deu origem à compilação chamada O Espiritismo na Arte em forma de livro. Diz-nos Léon Denis que a observação dos fenómenos de aparições proporciona aos nossos pintores imagens da vida fluídica da qual James Tissot já pôde tirar proveito nas ilustrações da sua Vida de Jesus. Contexto histórico. A Revolução Industrial teve início no período entre 1760 a algum momento entre 1820 e 1840, segundo os historiadores. A Revolução teve início na Inglaterra, mais tarde na Europa e nos Estados Unidos. Das várias mudanças que se sucederam com a Revolução Industrial, a principal particularidade foi a transição dos métodos de produção artesanais para a produção por máquinas. Na segunda metade do século XIX, expandiu-se a Revolução Industrial. É uma fase de grande prosperidade para a França devido ao fim do período da Revolução Francesa. A Revolução Industrial vai também revolucionar as artes plásticas, nomeadamente a pintura. São criados os primeiros tubos de tinta. As cores, que eram fabricadas artesanalmente, começam a ser industrializadas. Neste período, o aparecimento da fotografia vai modificar os modos de ver e começa a primeira ruptura da pintura com os métodos de representação tradicionais. Entramos na era do vapor, carvão e do aço, e com os caminhos de ferro passa a existir várias ligações férreas entre diferentes partes no mundo. Os centros urbanos tornam-se muito populosos, multiplica-se as atividades em muitas áreas. Os cafés, parques, jardins e alamedas são locais de encontro diurnos. À noite, os locais mais frequentados são os teatros, as óperas e os cabarés. Na segunda metade do século XIX, predominavam 4 movimentos artísticos na Europa. Impressionismo, França. O termo impressionismo advém da palavra impressão, dado por um crítico referente à primeira exposição de um coletivo de artistas chamado Sociedade Anónima dos Artistas, e do quadro Impressão, Nascer do Sol, de Monet, presente na exposição. Algumas características destas pinturas. Pinturas com aparência imprecisa e indefinida. Os artistas pintavam em pleno ar livre. A luz, cor intensa e pinceladas soltas são os principais elementos das composições visuais. Representavam a sociedade francesa, em particular as atividades de lazer dos novos ricos. Como trabalhavam ao ar livre, registavam a paisagem e as condições atmosféricas que presenciavam num dado momento. Documentam a transformação da paisagem. Não pintavam os objetos, mas sim a luz colorida que estes refletiam. Pintavam o que viam, ficando registada uma impressão do que realmente estavam a ver. Naturalismo. Variante, movimento do realismo, que se caracterizava pela representação pormenorizada da natureza. Naturalismo norte-americano. Influências de Gustave Courbet, Jean-François Millet
e Edouard Manet. Representação fiel e pormenorizada da natureza, representação de cenas ao ar livre, atividades de lazer da classe média como jogar cricket ou andar de cavalo, criação de imagens icónicas, simbólicas da vida e dos temas norte-americanos. A cor não é tão intensa e a pincelada não é tão solta como a dos impressionistas. Captação de um instante quase como uma imagem congelada. Realismo. Era do positivismo. Termo dado por um filósofo francês, Auguste Comte, que escreveu uma obra em vários volumes chamada Filosofia Positiva. Esta clamava por uma apreciação do progresso social baseada em factos observáveis e ideias verificáveis, por outras palavras, baseada na ciência. O positivismo deu origem ao movimento artístico realista. Características deste movimento. Os artistas saem do ateliê e passam a pintar ao ar livre. Evitam idealizar ou ficcionar a vida. Apresentam-na sem embelezamentos falsos. Representação do real e não do imaginado. Deixam de valorizar os delírios da fantasia, do místico e do exótico. Representam desde a vida de um camponês ao cotidiano e lazeres dos novos ricos da sociedade francesa. Composições escuras e com pinceladas grosseiras e empastadas no caso de Gustave Courbet e de Jean-François Millet. Realismo britânico. Pré-rafaelitas. Características. A Irmandade Pré-Rafaelita é fundada em 1848 secretamente pelos seguintes autores: William Holman Hunt, John Everest Mills, Dante Gabriel Rossetti. Ao se intitularem por pré-rafaelitas, querem chamar a atenção para o período artístico que antecede a Rafael. Uniram-se com o intuito de renovar a arte a um expoente maior. Inspirados no pensamento de John Ruskin, escritor, pintor, educador, crítico de arte e ambientalista, o seu ideal reflete uma procura por uma espiritualidade nova que abandona o desenvolvimento da industrialização, propondo uma vivência mais simples, identificada com a essência divina da natureza. Vão romper com a tradição académica inglesa que idolatrava os conceitos clássicos do Renascimento. Estes princípios académicos simbolizavam o gosto e o materialismo burguês que eles tanto abominavam. Os Pre-Raphaelite Brotherhood vão valorizar o período do gótico final e do renascimento inicial. Elegem como seus ídolos os artistas flamengos e italianos desses mesmos períodos, dos quais se destaca o pintor Jan van Eyck, precursor do Renascimento pela simplicidade de suas telas e pela fiel representação da natureza. Consideram estas obras mais espiritualizadas por se relacionarem com a moral do período do gótico tardio, período esse caracterizado pela forte religiosidade. Trazem para as suas pinturas religiosas um novo realismo. Buscam representar a natureza como ela é, e as suas paisagens são registadas com um pormenor fotográfico. Síntese biográfica. James Tissot. James Tissot, nome artístico de Jacques-Joseph Tissot, nasceu a 15 de outubro de 1836, em Nantes, França. Estudou na Escola de Belas Artes em Paris e foi discípulo de Jean-Auguste Dominique Ingres, Jean-Hippolyte Flandrin e Louis Lamotte. Foi contemporâneo de James Abbott McNeill Whistler e Edgar Degas. Expõe pela primeira vez no Salão de Paris com 23 anos e em 1861 expõe o quadro O Encontro de Fausto e Margarida. Em Inglaterra estuda com Francis Seymour Haddon. Ilustrador e pintor realista, torna-se famoso pelas temáticas inspiradas no cotidiano. Ilustra cenas burguesas da época com destaque na grande maioria para as figuras femininas e os seus vestidos sumptuosos. É neste período, em 1871 e em Londres,
que conhece Kathleen Newton, a sua companheira e modelo de algumas das suas obras. Em 1882, a morte de Kathleen fá-lo a retornar à França, continuando a ter sucesso nos trabalhos que realiza a captar a beleza feminina em ambientes luxuosos. Tissot teve sucesso logo no início, tanto em Paris como em Londres, tornando-se um grande pintor da vida social inglesa. Tissot começa a desinteressar-se de retratar a sociedade e a mulher do século XIX, refugiando-se na pintura religiosa. Inicia assim as suas pinturas sobre a vida de Jesus. Viaja até Jerusalém para melhor retratar esta série de trabalhos. Estas aguarelas, que ilustram as passagens do Novo Testamento, tiveram grande aceitação na época. Jacques-Joseph Tissot desencarna a 8 de agosto de 1902 com 65 anos, deixando inconclusa a sua série sobre o Antigo Testamento. Análise da obra de James Tissot. A série de trabalhos A Vida de Jesus, realizados por James Tissot, reflete a mentalidade do movimento realista da segunda metade do século XIX. O pintor vai desenvolver esta série de trabalhos em contacto com a natureza e não no ateliê como faziam os artistas académicos da época. Desloca-se a Jerusalém para melhor captar as paisagens onde viveu Jesus, fugindo a qualquer género de idealização. Esteticamente, estas obras revelam uma busca pela captação da verdade, como se estivéssemos a presenciar cada acontecimento da vida do Cristo. As pinturas são desenvolvidas em aguarela e revelam um grande domínio técnico do desenho, na representação da paisagem, figuras e na captação da luz. Tudo é executado ao pormenor, caracterizando cada ambiente cênico. As cores usadas são inspiradas na paisagem, predominando os castanhos, os amarelos ocres, terra de siena queimada e terra de sombra natural, mas aplicadas com suavidade transmitida pelas transparências da tinta aguarelada. São trabalhos de pequenas dimensões que facilitavam o transporte das obras e o modo de execução. Em 1896, a série de 350 desenhos sobre a vida de Jesus Cristo foi exibida em Paris e no ano seguinte em Londres. James Tissot executou mais de 700 aguarelas ilustrando a vida de Jesus e o Antigo Testamento. Atualmente, o Museu de Brooklyn, em Nova York, abriga uma coleção de mais de 500 desenhos, aguarelas e quadros a óleo do pintor.